Descoberta pelos portugueses em 1502, a Baía de Guanabara é a segunda maior do Brasil e compreende mais de 130 ilhas, como Paquetá, Ilha da Boa Viagem e das Cobras. Apesar de toda a imensidão e beleza que encanta viajantes de várias partes do mundo, a Baía de Guanabara hoje também é sinônimo de poluição e impacto ambiental. Diante desse cenário, instituições como a Fundação Grupo Boticário estão desenvolvendo soluções para melhorar a qualidade da água e garantir a segurança hídrica da região metropolitana do Rio de Janeiro. E é sobre isso que nós vamos conversar no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o analista de soluções baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário, Thiago Valente. Oi, Thiago. Oi, Geisa. Tudo bem? Tudo bem. Antes de iniciarmos esse bate-papo, vamos assistir o vídeo que explica como foram definidas as principais ações e estratégias dessa iniciativa prevista para ocorrer em 2021 no estado do Rio. A estratégia da Fundação Grupo Boticário com o Oasis Lab é promover a reunião de atores que já estão localizados ou interessados na região toda da Baía de Guanabara para fortalecer iniciativas que já existam ou criar novas iniciativas, todas elas com uma alavanca de soluções baseadas na natureza, de inovação e de união de forças. A ideia aqui, ao longo do ano, é desconstruir visões individuais e construir uma visão comum em prol da Baía de Guanabara. Nós já tínhamos um conjunto de atores que já atuava na bacia, mas de fato, se reunir e pensar num projeto em conjunto, o Oasis Lab é que deu essa oportunidade de a gente sentar e pensar numa solução onde pudéssemos atuar. O Oasis Lab ele busca exatamente o compartilhamento de conhecimento, implementação e o resultado. Cada dia mais a gente vê como é importante a gente estar trabalhando em rede, de forma colaborativa e também trazendo processos de inovação e de potencialização da sinergia entre os atores. Essa conexão é importante porque a gente tenha uma solução integrada e que possa fazer frente aos desafios que a região da Baía de Guanabara apresenta. Thiago, é muito bacana a gente poder reproduzir aqui um pouco do que foram esses debates que aconteceram a partir de 2019 e que foram interrompidos aí por conta da pandemia. Como é que está esse processo, né, de construção de um projeto em que as várias instituições tenham uma voz comum e possam direcionar ações coordenadas em prol da Baía de Guanabara? Realmente, Geisa, é um desafio, né? Esse ano foi um desafio. A gente até estava conversando anteriormente. Um ano de pandemia, você trabalhar com uma plataforma, né, de participação, de cocriação, de colaboração, foi desafiador, mas nós conseguimos manter essa rede unida, né? Eu diria não toda ela. A gente está prevendo, inclusive agora para o finalzinho do ano, fazer um encontro aí de catch-up e de onde partimos e para onde vamos. Mas eu acho que a iniciativa que passou o vídeo do Oasis Lab, ela teve força suficiente também para impulsionar todos esses atores e manter-nos, né, nessa conexão e com essa visão, né, comum de inovação, de projetos colaborativos. Então, acredito que a partir de agora de janeiro, que a gente consegue, né, reestabelecer também até a parte orçamentária mesmo, né, que acho que todas as instituições tiveram dificuldades, então, logísticas, né, de poder ir a campo, né, foram coisas que a gente não pôde fazer. Então, projetos que estavam sendo financiados, que não puderam começar, que envolvia muito, né, mobilização e encontros. Então, foi desafiador nesse sentido, mas a gente imagina que consiga, aí, a partir do ano que vem, todas as medidas, né, de segurança e respeito, né, às pessoas, a gente conseguir ter esse espaço, né, ter esse lugar comum de diálogo, de conversa, que é a base do nosso trabalho. Nesses encontros,
foi se desenhando aí uma série de identificações, né? De quem estava fazendo o quê, que novos projetos poderiam gerar oportunidades para a Baía de Guanabara. Como é que foi o direcionamento, né? Qual era o objetivo inicial do Oasis Lab e onde é que ele levou até onde se conseguiu chegar, né? Enfim, quais as instituições também que participaram desse processo? A gente consegue perceber ali identificar algumas das pessoas que estavam discutindo, né? E a gente vê que tem um grupo grande de instituições como a Firjan, aqui do Rio de Janeiro, a própria Citaui também, que cuida dessa coisa desse passo aí das finanças do bem, finanças para negócios de impacto. Então, como era a natureza assim, dos atores reunidos nesse processo? Olha, para a gente chegar, né, nesse momento desse grande encontro, né, que foi em julho de 2019, a gente reuniu 102 atores, a gente passou, né, nós passamos por um período grande de mapeamento e ativação, né? Então, eu tive no Rio quase a cada 2 semanas, fazendo reuniões presenciais, até falando sobre isso, na natureza do trabalho, que poderia ter feito, mesmo na época, né, antes da pandemia, encontros virtuais, mas nós optamos mesmo por nos apresentarmos, entendendo também o que já acontecia no território, né? Baía de Guanabara é um território muito complexo, com muita coisa acontecendo. Então, a identificação do formato, inclusive, né, Geisa, foi em função disso, né? Começamos a conversar com a Firjan e com o INEA, né, que foram os co-realizadores desse movimento, de quem que precisaria estar, né? Quais seriam os entraves, que iniciativas já existem. Então, de janeiro a abril, praticamente, foi entender um pouquinho essa visão comum, né? Quem que já está fazendo coisa na Guanabara, quais são os desafios, quais são os entraves, né? E de abril a julho, uma fase intensa, então, de contato com esses atores, né? Então, tanto presencial, contando também com a rede aí dos atores no Rio de Janeiro, né? Que eu posso nomear a própria Firjan, Gerência de Sustentabilidade, empresas que super abriram as portas, né? E participaram, se engajaram, organizações do terceiro setor, FBDS, o IDG, né? Abriram portas e nos conectaram com pessoas que nós não conhecíamos, né? Então, a Fundação Grupo Boticário, eu diria, a decisão de atuar na região da Baía de Guanabara, ela foi difícil, eu diria, por a gente não ter um histórico, né, de atuação, mas ao mesmo tempo desafiadora e inspiradora, né, no sentido de sim, né, nós conseguimos gerar soluções novas, conectar agendas e promover, né, o que era, eu diria, a grande dor, né, que aparecia, que era a história de uma governança para a Baía de Guanabara, né? Então, como que a gente consegue, talvez, a partir desses projetos, né, co-criados, multiatores, estabelecer, então, né, uma via comum que possa culminar, né, numa rede de atores que entendeu, né, que esse processo de se desprover um pouco da sua visão mais individual e embarcar, né, num barco de uma visão comum, né, e de soma de esforços, de recursos. Então, onde nós chegamos, né, em 7 projetos concretos, então, que tiveram, né, alguns deles foram até executados, testados, pilotados, 2 deles estão com recurso garantido, né, com uma articulação feita com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, GAEMA e com o INEA, então, que passarão a ser executados agora a partir de janeiro de 2021, e os demais, né, essa rede, então, a gente está tanto buscando recurso financeiro para executar também esses projetos, né, que versam, então, sobre solução baseada na natureza, construção de capacidade, plataformas, para envelopar tudo isso num grande movimento, né, que possa, inclusive, agregar mais atores. Esse recorte do Oasis Lab, ele foi um sprint mesmo, né, de algo que a gente começou, não sabia onde ia dar, Giz, então a gente tinha a noção, assim, de que trabalhar com inovação, com processos de cocriação e um lab seria muito interessante para gerar novas ideias. A gente não sabia exatamente onde ia dar, e o resultado final, que foi formar essa rede, ter projetos concretos, projetos financiados, e agora uma perspectiva de construir um movimento, né, que parta desse coração do Lab, mas se expanda para mais atores que venham com a gente. Esse é o nosso desejo e a nossa missão aí para os próximos 5 anos aí. E fechando, né, nesse processo, então, de executar o Oasis Lab e virar essa chave, né, no meio da pandemia e, né, uma revisão estratégica da Fundação Grupo Boticário, a Baía de Guanabara é um dos 4 territórios prioritários para a Fundação Grupo Boticário, né? Então, a gente também mudou a nossa forma de atuar
por conta do Oasis Lab, né? Nossa diretora executiva, Malu Nunes, participou das oficinas, entendeu que seria muito bacana. Então isso virou até uma forma de atuação institucional, né? Ou seja, de criar movimentos co-criados, multiatores, participativo, e a Baía de Guanabara é um dos 4 territórios prioritários, sendo que a gente tinha historicamente atuado pouco dessa forma no território, né? Então um grande desafio, uma grande inspiração também. Tá aí uma boa notícia que a gente vai continuar aprofundando no próximo bloco, então você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.